Está iniciando mais um programa Feminina pela TV Cidade. Hoje vamos conversar com o fisioterapeuta Bruno sobre o Pilates. Olá, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Para iniciar nossa conversa, então fala um pouquinho pra gente o que é o Pilates. Bem, o Pilates é um método, uma técnica diferenciada de se exercitar. Utilizamos os equipamentos desenvolvidos por Joseph Pilates, não só equipamentos, como acessórios também. Unindo corpo e mente, o objetivo dele era proporcionar às pessoas uma melhor qualidade de vida, né? Fundamentando tudo na respiração, nos movimentos, na consciência corporal, né? Então, sempre respeitando a capacidade e os limites de cada um. Explica pra gente, então, mais detalhadamente quais são os benefícios. São vários. O fortalecimento globalizado, aumento da flexibilidade, melhora da capacidade respiratória, coordenação motora, consciência corporal, corrige e reeduca a postura, evita, vamos dizer, alivia as dores decorrentes da má postura, previne lesões músculo-esqueléticas e além de promover o relaxamento em função da respiração. E por que se diz que o Pilates é um método diferenciado? Eu acredito que pela forma como os movimentos são realizados, né? O exercício não é feito a qualquer custo, né? Ele tem que sempre preconizar a qualidade, a excelência de movimentos. Além disso, toda a abordagem do Pilates ela é centrada em exercícios de fortalecimento com flexibilidade, exigindo muita concentração, precisão nos movimentos, alinhamento postural, a musculatura abdominal sempre contraída, mais precisamente o transverso do abdômen, e poucas repetições, né? A resistência ela não é uma coisa assim que a pessoa é incapaz de fazer o movimento, é uma resistência leve a moderada, certo? Mas, basicamente eu acho que isso aí, além de contar com os equipamentos que proporcionam um arsenal vasto de exercícios, uma diversidade muito grande, sabe? Posturas, exercícios, basicamente isso aí. E Bruno, explica pra gente então, mais especificadamente, quais são as partes do corpo em que ele atua. Ele atua de forma globalizada, né? O Pilates ele uniu dois mundos, o aspecto ocidental e oriental, ou seja, o físico e o mental. O tempo todo a gente concilia a respiração com o movimento. Dessa forma você consegue um relaxamento mental, fortalece o corpo inteiro, os músculos profundos, superficiais. Os profundos dão a estabilidade para o corpo e os superficiais, movimentos mais amplos de explosão, nesse sentido. E quando a gente fala em aulas de Pilates, quantas pessoas podem fazer em uma aula só? O ideal seria que fossem 2 pessoas por instrutor, né? Mais que isso você já começa a perder um pouquinho da qualidade, né? Que é o que mais a gente cobra dentro de uma aula de Pilates. E qualquer tipo de pessoa pode fazer? Com certeza. Jovens, adultos, idosos, atletas, sedentários, homens, mulheres, todos podem ser beneficiados pelo método. E existe algum tipo de restrição para que a pessoa possa participar? Inicialmente não. A gente sempre toma cuidado com pessoas, por exemplo, cardiopatas, gestantes, pós-operatório imediato. É sempre importante ter o parecer do médico. Em caso, por exemplo, de lesões agudas com sintomas exacerbados, é interessante às vezes fazer um trabalho complementar, por exemplo, uma fisioterapia convencional, uma terapia manual, para trabalhar junto com o Pilates. É possível que as pessoas possam praticar o Pilates em casa? Olha, alguns exercícios até podem, alguns exercícios de solo e bola, que é um fragmento do Pilates, na verdade. A gente recomenda que sempre façam de forma consciente, com qualidade, sempre respeitando os princípios. Se conseguir dessa forma, tudo bem, ajuda e complementa o trabalho do estúdio. E o Pilates também pode emagrecer? Esse não é o principal objetivo, né? Ao contrário do que a maioria pensa. O Pilates ele fortalece a musculatura, define a musculatura, promove a queima de algumas calorias, mas se o objetivo for perder peso, é interessante fazer um trabalho complementar, uma alimentação balanceada, atividade aeróbica, que seriam caminhadas, corridas, a prática de bicicleta ergométrica, coisas nesse sentido. E quantas vezes por semana é o ideal para que se pratique o Pilates? Olha, o ideal seria de 2 a 3 vezes por semana, mas uma vez também é importante e é interessante, melhor que nenhuma. Quando o objetivo, por exemplo, for dor, for
um alívio das dores posturais, ou melhora mesmo da postura, ou simplesmente um relaxamento. Uma vez é bom, sabe? Mas 2 vezes a 3 vezes com certeza é melhor. Existe algum tempo para que se observem os resultados esperados? Olha, depende do rendimento de cada um, de quantas vezes por semana faz, né? Tudo isso é importante, porque às vezes a pessoa acha que veio aqui, não, vai fazer aquele milagre, vai me transformar, e não é bem assim. Tem toda uma dedicação, né? Uma concentração, todo um empenho para conseguir atingir os objetivos esperados. O Pilates melhora a coluna? Olha, melhora muito. Eu acho que é um dos principais focos do Pilates, é o alinhamento da coluna, é a melhora da postura. Ele fortalece e flexibiliza os músculos que sustentam a coluna, melhora a mobilidade intervertebral, alivia essas dores decorrentes da má postura. Eu sempre digo assim, que a má postura pode levar a mecanismos lesionais, né, assim como a lesão pode levar a uma má postura. É um ciclo vicioso. Como é que o Pilates atua na prevenção de lesões ortopédicas e reumatológicas? Partindo do princípio que a má postura gera sobrecarga anormal nas articulações, o Pilates procura melhorar a postura e devolver o equilíbrio para essas estruturas articulares, né? No caso de uma recuperação pós-fratura, por exemplo, ele entra com fortalecimento, com ganho de amplitude de movimento, e a recuperação vai sendo feita gradualmente. O Pilates evolui junto com a evolução da própria pessoa, sabe? Ela chega aqui com suas limitações, né, suas queixas. A gente elabora um projeto de aula com os exercícios voltados para a necessidade da pessoa. Como a gente falou bastante em coluna, as pessoas que têm hérnia de disco, elas podem fazer o Pilates? Podem, na maioria dos casos é indicado e os resultados são ótimos. O Pilates não atua só na prevenção de lesões, mas ele também reabilita, recondiciona a pessoa para ter uma melhor qualidade de vida. E esse é o objetivo principal. Então ela pode conviver muito bem com a lesão na coluna, até mesmo falar de artrose. O Pilates trabalha o recondicionamento, o alívio dessas dores, porque ele trabalha movimento, a melhora da circulação local, a estabilidade da coluna, a flexibilidade da coluna. Isso é muito importante nesse tipo de lesão. E o Pilates atua também no relaxamento? Atua em função da respiração, né, que você oxigena os tecidos, você promove um relaxamento mental, os movimentos lentos, né? As pessoas às vezes entram totalmente aceleradas, ativas, e a gente procura acalmar para deixar o exercício mais eficiente, com mais qualidade, e o relaxamento é um benefício, é um bônus. É bom a gente deixar bem claro também aqui no programa, muitas pessoas têm dúvidas se o Pilates é parecido com a yoga. Bom, o Pilates sofreu diversas influências, uma delas é o yoga. A questão da concentração, da respiração, apesar de que a respiração do Pilates é diferente, a mecânica respiratória é diferente, mas são práticas bem distintas, né? Além disso, o Pilates conta com os equipamentos, que, como eu falei antes, possuem um arsenal, um repertório vasto de exercícios e posturas diferentes. E qual é a diferença do Pilates com a musculação? Bom, o Pilates trabalha exercícios de ampla flexibilidade, né? Exercícios que geram baixo impacto para as articulações, os movimentos são lentos, precisos, poucas repetições, a resistência ela é leve a moderada, certo? Mas as duas abordagens se complementam muito bem. Quando é indicado o início do Pilates em crianças? Normalmente de 11 a 12 anos, né? Quando a pessoa já consegue pelo menos praticar alguns princípios, aí sem problemas. Quem está há muito tempo sem fazer exercícios ou está se recuperando de alguma cirurgia, precisa de um condicionamento físico antes de começar a praticar o Pilates? Olha, normalmente não, né? O Pilates ele tem algumas versões básicas, intermediárias, mais avançadas de exercícios. Então a pessoa que vem com uma limitação, a gente vai procurar respeitar essa limitação dela, as particularidades dela, e vai fazendo um trabalho de acordo com a condição dessa pessoa, né? Assim ela vai evoluindo e o Pilates, as posturas, os exercícios evoluem junto com ela. Você, telespectador, pode acompanhar a reprise semanal dos nossos programas ou então acessar o site da TV Cidade, www.tvcidade.net. O Feminina vai para o intervalo, voltamos em seguida.